Bom dia, hoje segunda-feira, dia 13 de junho, estamos iniciando mais um Bom Dia Baixada. Hoje recebemos dois vereadores que também são pré-candidatos a prefeito em Mongaguá, Jacó Neto do PP e Rafael Redó do DEM. Obrigado pela presença, sejam todos bem-vindos, Rafael, Jacó. Hoje é um programa do Litoral, né? Hoje é um programa do Litoral Sul. Fico muito contente com a presença de vocês. Eu acho que essa ferramenta que nós temos aqui do Bom Dia Baixada é uma ferramenta de comunicação que serve justamente para isso, para a gente levar essa discussão. Aliás, num momento propício como nós estamos vivendo agora, né, um momento de processo político, em que a sociedade também acompanha o que acontece em Brasília dessa forma com mais afinco, até porque nós temos uma presidente afastada, um presidente interino. Então, eu acho que é o momento da gente utilizar essa ferramenta de comunicação, no caso, o Bom Dia Baixada, para a gente estar levando também para as cidades do litoral essa discussão importante para que a sociedade se aproprie e tenha consciência. Afinal, vocês, como dois legisladores e tudo, vocês devem entender também que nós temos a maior ferramenta de transformação da sociedade, que é o voto, né? Então eu quero dar primeiro bom dia, Rafael, um prazer ter você aqui, viu? Bom dia, Rogério, bom dia, Baixada Santista, bom dia, nossa cidade de Mongaguá, Jacó Neto, meu colega de vereador de Mongaguá também. É um prazer a gente estar sempre aqui na TV Santa Cecília, que sempre abre espaço para essas discussões, sempre abre espaço para o nosso Litoral Sul, que às vezes fica um pouco esquecido. Então a gente sempre se faz presente e prestigia a TV Santa Cecília. Muito bom, Jacó. Também quero agradecer a sua presença. Acho que é importante essa discussão. Eu queria dar bom dia à Baixada Santista. Eu me sinto honrado de estar participando novamente de um programa aqui nessa TV. Rogério, você tem o meu apreço e eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo os problemas da nossa região metropolitana, em especial da nossa cidade de Mongaguá. Muito bem. E vamos começar acompanhando algumas notícias em Brasília. O chamado Centrão vai ganhando cada vez mais força e status para pautar a votação dos rumos do governo Michel Temer. Além de trabalhar para se consolidar no comando da Câmara dos Deputados, formado por PP, PR, PSD, PTB, PRB, SD e PTN e outras seis siglas menores, o grupo reúne 218 deputados e consolidou sob a influência do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha. Com poucas dissidências, é a força política mais importante da casa. Outra notícia importante internacional é referente ao Partido Comunista da China, que aperta cerco a dirigentes corruptos. Em abril, novas diretrizes da justiça estipularam que pena de morte pode ser aplicada em casos de desvios de recursos públicos ou de propinas acima de 3 milhões de yuans, a moeda chinesa. Funcionários públicos precisam delatar suspeitos de corrupção de colegas e relatar investimentos e cargos de cônjuges e familiares. Segundo números oficiais, 300 mil burocratas foram punidos no ano passado. 3.200 autoridades foram punidas por ter mulheres e filhos morando no exterior com recursos desviados ilegalmente e já preparando a sua fuga do país, segundo a agência estatal Xinhua. Eu acho importante a gente falar sobre esses dois assuntos internacionais, mas que estão muito em pauta. Jacó, eu vou até começar com você, porque você tem uma atuação interessante com relação a você estar sempre... Primeiro, deixar bem claro para todo mundo que eu acho que essa questão da corrupção foi o que a abertura do programa a gente falou, foi praticamente o que motivou. Tanto o processo legal de afastamento da Dilma se resumia à questão tributária, mas a gente sabe que o processo político todo foi pelo conjunto da obra. Eu queria a opinião de vocês com relação a essa questão da transparência, esse objetivo de você ter cada vez mais na gestão pública a transparência. Eu queria saber a sua posição com relação a isso. Até porque, desculpa, nós estamos falando com dois pré-candidatos a prefeito, né? Sim. Bom, eu tenho 3 mandatos de combate à corrupção, uma das bandeiras nossas, né? E, na verdade, eu falo que essa lei
que você acabou de ler, nova na China, se for aplicada no Brasil vai ter um genocídio, né? Vai ter uma chacina de político. Haja vista os números, a Lava Jato que eu diga. Então, se for aplicar no Brasil, não vai ter espaço no cemitério. Eu acho bom, eu acho que a corrupção, eu falo que o indivíduo que ele comete um ato de corrupção, que ele rouba o dinheiro público, que desvia o dinheiro público, ele rouba o futuro das pessoas. Ele rouba a saúde, ele rouba a educação, ele rouba o futuro. Então, é um indivíduo que não tem coragem de pegar uma arma e assaltar. Então, ele faz pior. Ele faz as escusas, ele rouba, ele enriquece ilicitamente, ele entra no esquema de propina, ele se beneficia do dinheiro fácil. E eu acho que isso tinha que acabar no Brasil. Acabar nunca vai acabar, nós somos realistas. Mas eu acho que nós teríamos que ter leis mais duras para poder minimizar o problema de corrupção que está levando o Brasil ao buraco. Então, eu acho que a classe política hoje no Brasil, ela está muito descredibilizada referente devido ao alto índice de corrupção que existe dentro da política. Hoje dá vergonha de você falar que você é político. Então, e por outro lado também, os corruptos, eles se beneficiam da morosidade da justiça. Porque é uma burocracia tão grande, eu sou autor de várias denúncias, e as denúncias não andam, aí você vai lá, não anda porque tem excesso de processo, porque tem que ser analisado, e quando vai ser analisado tem que ir para um tal de CAEX, que fica lá 1 ano para poder analisar os documentos que são mandados, enquanto isso o corrupto vai ficando e vai roubando, porque hoje o corrupto sabe, o político corrupto, ou seja, qual segmento for, ele sabe que ele não vai ser pego ou vai demorar muito, né? Até lá ele já conseguiu fazer fortuna para poder pagar um bom advogado. Esse sentimento de impunidade atrapalha bastante. Mas essas ferramentas, Rafael, essas ferramentas como o portal da transparência e tudo isso, onde a população pode acompanhar os gastos, como são e quantos são esses gastos, também eu acho que é uma ferramenta importante, né? Sim, com certeza, Rogério. Eu acho que a lei de responsabilidade fiscal, as demais leis que vieram também para você fazer essa transparência, hoje certamente se torna um poder público mais... a gente tem que ter o resultado de tudo isso, né? E aí você pega, às vezes, leis que também causam uma certa burocracia, dificuldades, impunidades que passam aí ilesa. E aí a gente vai vendo de todos os setores, todos os departamentos, todos os servidores, de todos os casos, pessoas que não estão sendo pegas aí. Por exemplo, Mongaguá, a cidade que já deveria estar com um portal de transparência bem atuante, tanto a Prefeitura como a Câmara, sequer hoje você consegue saber das informações dos servidores, salários, das licitações, de contratos, enfim, de diversas questões que o portal da transparência exige. E aí a gente cobra, nós como vereadores a gente cobra na Câmara, cobra no Ministério Público e nada é feito. Fica realmente passando ileso e aí acaba cada vez mais o poder público, ou o prefeito, ou alguns gestores... Não, é verdade. Passando batido, né? Aqui cabe até uma congratulação, tanto ao prefeito Paulo Alexandre Barbosa, como à prefeita Maria Antonieta de Brito, pelo menos de acordo com a reportagem do jornal A Tribuna recentemente, dizendo que foram as 2 cidades da região que tiveram nota 10 na questão do portal da transparência. Inclusive, parece que Mongaguá não deu retorno com relação, quando perguntado pelos repórteres, não houve o retorno oficial. Eu acho que é uma pena, porque nesse momento em que a sociedade clama por os gestores públicos em sintonia com a vontade popular, com um rigor maior com a coisa pública, eu acho que o portal da transparência seria uma ferramenta interessante, né? Só para completar, Rogério, Claro. Por falar em transparência, eu acho engraçado no Brasil, existem 2 pesos e 2 medidas. Eu, como legislador, nós, vereadores, quando assumimos o mandato, nós temos que colocar o nosso imposto de renda à disposição. Por que o funcionário, cargo de confiança, quando ele é nomeado pelo prefeito, ele não tem que fazer o mesmo? Seria uma lei a se pensar, né? Então, eu acho que todo cargo de confiança teria que ter a prestação de conta do seu imposto de renda anualmente
para que seja acompanhado, inclusive, a evolução do patrimônio. Uma extensão seria como uma extensão do ficha limpa. Uma extensão também. do ficha limpa para o funcionário público. Mesmo porque, Rogério, até para os assessores diretos e tudo claro, isso. onde há o corrupto, sempre tem um corruptor também, né? Então são os dois lados da moeda que a gente geralmente às vezes acaba não pegando, né? A gente sempre acusa um agente público, um político, e às vezes acaba não vendo a outra ponta, né? Não generalizando, mas às vezes um servidor mal intencionado, às vezes um empresário. Então tudo isso, quando a lei ela dá essa abrangência, ela acaba causando essa impunidade toda, né? Então, eu acho que é interessante a gente visar, porque fica uma cultura brasileira do jeitinho, tudo pode, tudo quebra, tudo quebra a multa, faz de um jeitinho aqui, um jeitinho acolá, e aí acaba dando esse problema generalizado no poder público, que acaba aí, às vezes, atendendo até um presidente da República, como foi, e algumas partidos políticos como se fossem facções criminosas, né? Então, eu acho que a gente tem que punir, sim, não pode ter esse anseio de impunidade. As leis estão aí, tem que ser conferidas, então eu acho que é toda a intenção nossa de partir para melhor, uma mudança para melhor, né? Com certeza. Isso mesmo. O papo está começando, o nosso programa está começando bem, mas infelizmente eu vou precisar já pedir um breve intervalo. Vocês fiquem com a gente, nós voltamos já. O Bom Dia Baixada está de volta, hoje recebendo em nossos estúdios 2 vereadores e pré-candidatos da cidade de Mongaguá, Rafael Redó e o vereador Jacó. Vamos conferir mais uma notícia. De acordo com números apontados pelas prefeituras, há aproximadamente 3.585 pessoas vivendo nas ruas da Baixada Santista. Diante das baixíssimas temperaturas registradas nos termômetros das cidades da região, antes mesmo do início do inverno, uma preocupação que surge é que as prefeituras têm feito para atender a população de rua. Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Bertioga e Guarujá possuem uma equipe que direciona os moradores de rua para os abrigos mantidos pela prefeitura. A cidade de Itanhaém não se manifestou sobre o assunto e Mongaguá não possui abrigos municipais. O Bom Dia Baixada pergunta e quer saber de todos, principalmente porque, olha, hoje nós temos uma preocupação imensa e a gente gostaria até da opinião dos nossos telespectadores, daqueles que acompanham o programa, porque todo mundo tem perto de casa hoje, infelizmente, algum núcleo de moradores que acabam se aglomerando, moradores de rua e tudo isso. Que nós temos, é uma situação complexa, a gente não pode dizer que é uma causa só, o porquê deles estarem, cada história é uma história, mas a situação ela está generalizada em toda a região. Eu queria saber de vocês, em Mongaguá, como que vocês estão assistindo essa situação, as baixas temperaturas e a falta de equipamentos. Gostaria de começar com você, já. Eu queria saber como você, como vereador, você tem tratado desse assunto. Bom, na verdade, Mongaguá, a promoção social, ela inexiste, né? Nós não temos abrigos, não foi feita nenhuma campanha do agasalho promovido pela promoção social municipal. Infelizmente, nós temos uma máquina parada, os programas sociais eles não foram tocados. Então, na verdade, os programas sociais que são tocados em Mongaguá são através das associações e das igrejas. E isso é um absurdo, porque o poder público ele está sendo, no mínimo, omisso. E esse assunto nós estamos efetivamente abordando constantemente no Legislativo, mas infelizmente os nossos requerimentos, o vereador sabe disso, quando são aprovados, eles recebem uma resposta do prefeito, aquela tipo copiar e colar. Né? Nós recebemos aquela resposta pronta, que vem praticamente em todos os requerimentos e nada daquilo que nós pedimos é feito. Indicação, então, nem se fala. Acho que o prefeito nem lê as nossas indicações. E o vereador, ele é o veículo de comunicação mais próximo, é a ponte entre o povo e o prefeito. Só que nós, por exemplo, da oposição, não temos condições de fazer essa ponte. Então, a nossa ponte seria através do plenário, através do nosso trabalho como vereador e dos documentos que nós aprovamos na Câmara. Só que, infelizmente, nós não temos a devida atenção. Então, isso tem complicado bastante. E chamo a atenção novamente, Mongaguá não tem departamento de promoção social, pelo menos não funciona.
Isso é complicado. Rafael, Bem complicado. Primeiro eu queria saber, como é a relação da Câmara com o Executivo? Assim, É bem dificultosa, né? Na verdade, nós somos 4 vereadores de oposição e 9 da situação. Então, sempre que a gente costuma falar que a gente tenta fazer o termômetro na Câmara, o ISO 9001, né? E então, sempre quando tem uma crítica, uma fiscalização um pouquinho mais forte, isso parte de nós, da oposição. Eu, vereador Jacó, vereador Badu, vereador Renato. E aí, geralmente, ou não passa os nossos requerimentos, não passa os projetos de leis, ou não chega a essas respostas. Então, é difícil, não tem uma comunicação direta. Exatamente isso que a gente reclamou do portal da transparência é o que acontece exatamente na cidade de Mongaguá, porque não tem uma comunicação nem com nós, legisladores, nem com as lideranças, nem com a sociedade civil, nem as associações, terceiro setor e tudo mais. Então, fica assim um problema na cidade que não há uma representação, né? Não há um certo compromisso, parece, com a população da cidade. E nós já prestigiamos diversos trabalhos, principalmente na assistência social, um trabalho que foi feito lá atrás, muito forte, e hoje, esses 4 anos, o vereador Jacó Neto falou muito bem, que não existe assistência social em Mongaguá, não existe os programas sociais em Mongaguá, e nós estivemos participando pela União de Vereadores da Baixada Santista, numa reunião feita em Itanhaém, onde todas as coordenadorias, todas as diretorias e secretarias da Baixada Santista mandaram seus representantes para conversar com representantes do Estado de São Paulo, com a Secretaria de Assistência Social do Estado de São Paulo, numa reunião feita em Itanhaém, pouco menos de 40 dias atrás. E Mongaguá foi a única cidade que não teve seu representante, não teve seu diretor, não teve sequer uma assistente social enviada pelo Departamento da Promoção Social de Mongaguá a essa reunião que lá debatia diversas questões como esse, dos núcleos, dos abrigos, dos programas sociais, enfim, tudo que hoje, num problema mais sério como o frio, como a temperatura baixa que está causando até mortes no estado de São Paulo, hoje a gente não consegue assistir aqueles moradores de ruas, os andarilhos, aquelas pessoas que mais necessitam na cidade de Mongaguá. Então, infelizmente, é esse o resumo, tanto do departamento... Fica difícil para o vereador dar a resposta para a sociedade, né? Fazer o seu trabalho, Você é eleito por um segmento da população, né? Ou pela sua atuação em determinada área, tudo, você conquista a credibilidade para poder receber o voto e depois você não consegue dar esse retorno. É complicado. Na área da saúde é a mesma coisa, você também falta dos equipamentos e tudo. É pior. Eu queria que vocês fizessem um apanhado para mim, na visão de vocês, como na condição de vereadores e tudo, se vocês entendem que tem mais algum setor que não está sendo contemplado, além da assistência social, no caso concreto, porque a gente viu que, por exemplo, a questão da transparência, do portal de transparência, parece que, nesse caso, a Prefeitura precisa se aprimorar um pouco mais. Na questão, por exemplo, do tratamento com os moradores de rua, também um equipamento apropriado seria muito bem-vindo. Eu gostaria de saber de vocês se mais algum setor precisa ser contemplado urgentemente. Na verdade, a gente acaba sendo até um pouco ácido, né? Nenhum setor está funcionando. O problema é esse. Eu gostaria que a Prefeitura de Mongaguá, que o senhor prefeito dissesse, olha, este setor está redondo. Não está. A saúde, por exemplo, em Mongaguá, virou rotina o cidadão chegar nos prontos-socorros e não ter médico, e não ter equipamento, não ter medicamento. Os filhos de Mongaguá não nascem em Mongaguá há muito tempo. Eles vêm, as mães, as gestantes, no dia do parto é uma verdadeira maratona, Praia Grande, Itanhaém, Santos. Segurança Pública, então, Mongaguá perdeu o 29º Batalhão para Itanhaém. Então, diminuiu efetivamente, consideravelmente, o contingente de viaturas e policiais. A Guarda Municipal, ela, além de não ser uma guarda armada, grande parte dos que fazem parte da Guarda Municipal são estagiários, são Bolsa Auxílio. Sem contar que eles não têm o devido preparo, grande parte deles não tem o devido preparo devido a ser estagiário e não tem um efetivo que necessário para Mongaguá. Então, se você pegar todos os setores, o esporte, por exemplo,
Mongaguá, é triste você ver os filhos de Mongaguá lutarem, representarem a sua categoria, o seu esporte com camisa de outra cidade porque não tem o patrocínio da prefeitura. Se você pega, por exemplo, o jovem hoje, o jovem ele termina ou uma escola técnica ou até uma faculdade, ele é obrigado a sair de Mongaguá porque não tem emprego. E se você vê, grande parte das empresas que prestam serviço dentro de Mongaguá para a prefeitura são empresas de fora. Então o dinheiro vai para fora, não circula, não empregam pessoas de Mongaguá, o dinheiro não circula na nossa cidade. Vias públicas, então, se você falar de vias públicas, uma das principais avenidas que nós temos, que é a Monteiro Lobato, que acabou ganhando o triste apelido de Monteiro Buraco, sem contar as enchentes, porque prefeito nenhum vai conseguir falar, eu acho que o candidato que fala que vai acabar com as enchentes, você tem que correr com ele da tua casa, mas minimizar as enchentes você consegue com um projeto de macrodrenagem, então nada disso está sendo feito. Hoje uma chuva de 15 minutos alaga tudo, principalmente o local onde fica o SAMU. O local onde fica o SAMU, uma chuva de 15, 20 minutos, que era Monteiro Lobato, o SAMU não consegue tirar ou colocar nenhuma ambulância. Então, se você liga, você faz um chamado para o SAMU, você não consegue ser atendido porque a avenida onde localiza a central das ambulâncias do SAMU, ele fica totalmente alagado. Então, esse é o quadro de Mongaguá, infelizmente. Você tem essa mesma visão? Concordo em gênero, número e grau. O vereador falou muito bem, deixou ainda a parte de educação para a gente falar, a parte turística, a parte comercial na cidade de Mongaguá, que está muito falha também. E aí a gente pega uma cidade que a educação, ela não... Talvez... Eu costumo falar que o objeto mais moderno de uma escola hoje municipal é um giz branco, onde outras escolas já estão em outros setores avançados na educação, discutindo plano de carreira para os professores, aulas integrais, escolas integrais, enfim, uma série de questões. Mongaguá ainda, infelizmente, oprime tanto seu funcionário público como um professor, às vezes as merendeiras numa frente de trabalho ganhando um salário de R$480, né, vereador? E nós temos um resultado na educação das crianças com os índices sempre abaixo. Na parte turística nem se pode falar, porque Mongaguá ela sempre foi muito bem dos nossos pontos turísticos, né? A plataforma de pesca, uma das maiores da América Latina, a nossa praia, a nossa zona rural, enfim, tanto o Poço das Antas, tantas belezas naturais também da nossa cidade, que infelizmente hoje está abandonada. No site da prefeitura, se você entrar, vai falar que o ponto turístico em Mongaguá é o Belvedere, que fica entre a Pedreira e o Vera Cruz. E se você vê o estado que se encontra o Belvedere, que é um pico alto, assim, que a gente tem uma visão legal da cidade de Mongaguá, é totalmente abandonado, sem guarita, sem portão, enfim... É um resumo do que tudo isso que a gente falou, desde a assistência social, portal da transparência, saúde precária, todos esses pontos hoje são falhas na cidade de Mongaguá, que não deveriam ser assim, né, Rogério? Uma cidade pequena de 15 quilômetros linear, uma cidade de 50 mil habitantes, eu acredito que Mongaguá poderia ser hoje modelo para a nossa Baixada Santista. Muito bonita, né? Eu tenho a cidade de Mongaguá como uma cidade muito acolhedora, aconchegante, uma cidade bonita. E como é que vocês enxergam, os dois vereadores, como que enxergam a questão dos aeroportos? Né? Nós temos agora, estamos com a concessão, né, em licitação, tudo da concessão do aeroporto de Itanhaém e do Guarujá. Vocês acham que de alguma forma esses equipamentos podem alavancar um pouco a economia de Mongaguá, de alguma forma ou não? Sim, com certeza. Eu acho que principalmente o de Itanhaém, que é muito próximo nosso, lá, menos de 10 quilômetros, nós teremos aí um aeroporto que com essa concessão o turismo vai alavancar. E alavanca também a economia, a parte comercial. Mas se a gente não preparar tanto a nossa mão de obra local e não preparar a nossa cidade com infraestrutura, nós vamos ter problemas futuros aí. Porque daqui 5, 10 anos pode estar descendo alguns aviões aí, Boeings aí, 110, 117 passageiros, e nós não vamos estar aproveitando da melhor maneira esse turismo à nossa cidade. Talvez o do Guarujá ainda, por ser ainda um pouco mais distante, a gente tem que analisar quais prioridades. Mas sempre pensando numa região metropolitana, uma Baixada Santista, que é uma região de 9 cidades, eu acho que nós temos que aproveitar sim essa alavanca, que isso proporciona muito
para o nosso turismo, a parte econômica, que nossa região ela é turística, principalmente o litoral sul, a nossa identidade é turismo. Não adianta a gente pensar somente em empresas ou cidades universitárias, cidades industriais. A nossa identidade, a característica, principalmente Mongaguá, ela tem que sim ser tomada de forma turística. Então, o que você puder potencializar com essa chegada do aeroporto, do turismo, a qualidade de tudo isso, eu acho que nós vamos ter muitos ganhos aí num futuro bem próximo. O vereador pontuou, eu acredito também, se não houver algumas obras estruturantes a reboque desse equipamento, talvez Mongaguá não consiga ter um ganho com o aeroporto, principalmente o de Itanhaém, né? Olha, Rogério, o aeroporto de Itanhaém, desde que eu me conheço por gente, as pessoas falam que eles construíram o aeroporto há muitos anos, né? Se eu não me engano, há mais de 10 anos. E cada vez que você chega perto de um período eleitoral, o pessoal vem, as notícias chegam que aquilo vai ser realmente efetivado, que realmente nós teremos um aeroporto na Baixada Santista. Eu acho que, se você reparar, cada vez que se aproxima um pleito eleitoral, eles falam do aeroporto. Depois ele acaba ficando 3 anos no esquecimento. Eu acho que precisavam parar com isso. Porque acaba gerando uma expectativa. Mas o edital já foi lançado e existiram já, de fato, as empresas interessadas na exploração. Mas esse edital já foi lançado várias vezes, né? Agora, recentemente no Guarujá, mas Itanhaém, por exemplo, que o aeroporto está pronto e até agora você vê descer o quê? Helicóptero. Nada você vê acontecer. Então, nós precisamos sim preparar a região para o turismo. Se isso realmente acontecer, se não for um projeto que acontece perto de um pleito eleitoral, eu acho que nós temos muito que ganhar com isso. Só que, por exemplo, eu vou chamar a atenção para os equipamentos turísticos agora da minha cidade, da cidade onde eu sou vereador, onde eu fui eleito. Não tem um equipamento turístico que funcione. A plataforma, por exemplo, eles preferiram fechar o estacionamento, com isso espantou os turistas, do que, por exemplo, policiar. Se você pega os equipamentos turísticos de Mongaguá, os locais, eles estão realmente abandonados. E olha que o turismo na nossa cidade, ele move, ele é responsável por praticamente 70% da nossa economia. E é um setor que não é levado a sério dentro da nossa cidade. Em outras cidades da região metropolitana, você vê, por exemplo, Santos, você tem um City Tour, que é o bondinho, você tem os pontos turísticos, eles estão, porque também é uma grande economia de Santos, né? Não pode deixar isso descartado. Você tem esses pontos ali para poder ser explorados. E Mongaguá não consegue explorar por falta do poder público deixar esse equipamento turístico de uma forma onde você possa explorá-lo e fazer com que a população ganhe também com o turista. Muito bem. Nós vamos conferir mais algumas notícias. O secretário de Segurança Pública do Estado, Magino Alves Barbosa Filho, anunciou que os batalhões do Comando de Choque e delegacias do DEIC e DENARC farão operações especializadas no litoral a fim de reforçar a segurança na região. A reunião envolveu representantes dos governos municipais, do Litoral Sul, do Ministério Público, das Polícias Civil, Militar, Técnica Científica e Federal, além de parlamentares envolvidos com segurança pública ou com a região da Baixada. Bom, olha, eu preciso, antes de tudo, fazer um comentário. Nós aqui estamos sofrendo demais com a questão da segurança no sistema Anchieta Imigrantes. Isso afeta, não só no Anchieta Imigrantes, mas principalmente no sistema Anchieta Imigrantes. Isso afeta demais toda a nossa região metropolitana, toda a nossa região. Isso é um reflexo que a gente precisa, porque você, em Mongaguá, você tem o reflexo disso, em Praia Grande, em São Vicente, em todo lado. E questão de segurança pública hoje está latente. E para quem participa ativamente dos processos eleitorais, para quem é um ator político, a questão da segurança pública é uma questão que deve ser prioridade. Mas nós vamos comentar isso logo depois dos intervalos, que nós precisamos ir para o break. Fique com a gente. Bom Dia Baixada já retorna. Já estamos de volta com o Bom Dia Baixada.
Hoje recebendo os vereadores e pré-candidatos a prefeitos de Mongaguá, Rafael Redó e Jacó Neto. Bom, bloco anterior nós terminamos falando sobre o problema da questão de segurança pública, que no meu entendimento hoje é prioridade, até porque haja vista toda a problemática da sociedade envolvendo isso. Por falar nisso, quero também dizer que todos nós aqui de Santa Cecília, do Sistema Santa Cecília de Comunicação, nos solidarizamos com as famílias das vítimas do atentado de Orlando. Acho que, independente dos comentários dos oportunistas que agora aparecem questionando a parte da venda de armas, homofobia e tudo isso, eu acho que o que importa são as vidas que foram ceifadas e as famílias que perderam os seus entes. Então, quero me solidarizar aqui com as famílias dos que faleceram lá. E isso tem a ver com o nosso assunto de violência. Então, pode ser essa violência por um fanático religioso ou homofóbico, como por um marginal em situação de vulnerabilidade, muitas vezes jogando uma pedra na estrada para tentar roubar um carro e acabando, às vezes, até sendo fatal. Queria saber de vocês como que vocês enxergam essa questão da segurança pública e de que forma reflete na cidade de Mongaguá. É lastimável, né, Rogério? A gente acabou de falar de turismo, uma região turística, potencial turístico, e a gente pega o nosso principal sistema Anchieta Imigrantes vulnerável a isso. Isso eu acho que é um reflexo um pouco também do Estado, do abandono que o Estado tem com a nossa região. Muitas das vezes aqui, nosso litoral só chega os presídios, as fundações casas, presídios femininos, e não chega a geração de emprego, não chega a geração de renda, não chega o turismo propriamente dito. E aí acaba dando esse resultado. Infelizmente, uma morte fatal, outros casos aí, outros até que passaram em branco, né? Mas uma vulnerabilidade aí na nossa região, no sistema, muito complicado. Aí, somente neste ponto, depois de uma morte, é que o Estado se coloca ao posicionamento e diz que vai aumentar efetivo. Por que não aumentou antes? Por que não fez as políticas antes? Hoje, a parte de segurança na Baixada também tem que ser vista como um sistema integrado e principalmente metropolitano. Porque não adianta igual a nossa cidade vizinha, Praia Grande, que tem um amplo monitoramento eletrônico. Hoje o pessoal, às vezes, da Praia Grande acaba saindo para cometer os crimes na cidade de Mongaguá. Isso quando a gente vê que a nossa cidade, a nossa região não tem mais divisas, né? Então a gente tem que priorizar esse sistema integrado, Polícia Civil, Polícia Militar, as guardas civis e também verificar em todas as cidades. Mongaguá hoje não possui uma câmera, um monitoramento eletrônico para auxiliar na segurança e no combate a esses crimes, né? Então isso é tudo um reflexo até um pouco do Estado, e isso é o resultado do que aconteceu com esse jovem, infelizmente, vindo para a nossa Baixada Santista, acabou sendo atingido, né, de uma forma criminal, mas veio a falecer. Então, esse é o resultado que a gente tem de um Estado inoperante, uma Baixada Santista que poderia servir de muitos exemplos, né, e infelizmente a gente não consegue tomar conta das nossas próprias casas. E nós poderíamos também utilizar, com o advento da tecnologia, eu acho que o emprego dela vem a ajudar a sociedade, enfim, eu acho que é mais uma ferramenta. A questão da inteligência na polícia e as câmeras são muito importantes, né? Você acha que esse investimento está deixando a desejar nessa questão de segurança pública? Olha, Rogério, eu acho que nós não devemos culpar só o Estado. O prefeito da cidade, ele é eleito, ele é o grande gestor, ele é a autoridade máxima na nossa cidade. Então, o prefeito ele tem o poder de negociar. Mongaguá não vem verba porque não tem projeto. Se você executa projeto, se você protocola, se você tem um canal aberto com o governo do estado, que você consegue trazer projetos, inclusive, para a segurança pública da nossa cidade. Nós não temos uma câmera de monitoramento em toda a região de Mongaguá. Nós não temos, por exemplo, que nós estamos pedindo faz tempo, as escolas municipais, elas são arrombadas e assaltadas constantemente.
E nós estamos chamando atenção já há muitos anos dentro do Legislativo e a Prefeitura ela é incapaz. E olha que o ensino tem verba, porque 25% da tributária você tem que colocar no ensino. Por força de A lei. Prefeitura ela é incapaz de fazer um monitoramento básico nas escolas municipais para dar segurança para os professores, para os alunos e para os pais. Então, o que falar do governo? Claro que o governo do estado tem a parcela de culpa, mas nós perdemos o 29º Batalhão por falta de estrutura da contrapartida de Mongaguá. Claro que nós temos o problema de que nós não temos divisas e que outras cidades, aquilo é trânsito livre. Nós temos uma herança que é um presídio semiaberto, que cada vez que nós temos as famosas saidinhas, os moradores da nossa cidade eles ficam em pânico. Eu sou corretor de imóveis e eu sinto na pele. Mongaguá não tem uma rua que você passe, não só em Mongaguá, mas eu acho que a região toda metropolitana, você não tem uma rua que você não passe que tem uma casa à venda. E isso é um mau termômetro. É sinal que as pessoas estão vendendo, primeiro por causa da crise, que você acaba vendendo a casa na praia. A primeira coisa que você se desfaz é do supérfluo. Mas grande parte das pessoas que vêm conversar dentro do escritório, eles estão indo embora da Baixada Santista por falta de segurança. Então, eu acho que estão, inclusive, migrando para outras cidades onde ofereçam mais segurança. Então, eu acho que cada vez que você fala em segurança pública, você fala em turismo, né? Porque nós vivemos do turismo aqui na Baixada Santista, em especial Mongaguá, que é uma cidade pequena. Então, a segurança pública é a mola para que você consiga efetivamente dar, inclusive, o sustento para as pessoas que vivem do turismo, só que com a segurança arrebentada que nós temos, que a palavra certa é uma segurança esfacelada, nós não conseguimos segurar o turista que investe na nossa região. Muito bem. Eu vou depois pedir, eu queria a sua consideração também a respeito desse tema, mas primeiro eu vou ter que, de novo, chamar um intervalo para a gente dar uma pausinha e já volta. Estamos de volta com o último bloco do Bom Dia Baixada. Rafael, nós estávamos conversando sobre segurança pública e tudo, e eu queria saber de você a sua posição a respeito. E eu estava no intervalo aqui defendendo a minha opinião de que os municípios poderiam investir mais nas guardas municipais. Na minha opinião, Rogério Conde que está falando, eu acho que quem faz, assim, o homem que precisa ser bem treinado. Eu acho que a cor da farda, se é verde do Exército, se é branca da Marinha, ou se é, enfim, a cor que seja, eu acho que o importante é o treinamento. Quando o homem é bem treinado, ele pode eventualmente até utilizar do porte de arma e tudo. Então eu queria saber a sua opinião, o que você acha se um investimento na guardas municipais não seria interessante? Eu acho que é fundamental a importância também. A guarda municipal hoje é ela que chega primeiro, muitas vezes, nos casos na cidade. E ela conhece toda a cidade. O único problema, Rogério, a gente não pode municipalizar a segurança pública, porque é dever do Estado também, né? Agora, o básico, o fundamental, você ter uma guarda equipada, você ter condições de trabalho para os guardas municipais, ter plano de carreira, você ter todo um sistema que favorece aos nossos guardas municipais é fundamental importância. Hoje, infelizmente, a gente vê guarda municipal... Desculpa, porque é uma questão até da sensação de segurança. De segurança, claro, dentro dos seus patrimônios públicos, dentro dos principais pontos. Então, a gente... E às vezes até conhecendo mais até a comunidade, a população num todo. Então, porque vive aquela realidade, né? Agora, se não tiver uma força, uma cooperação também, ou metropolitana ou até estadual, com as polícias civis, polícia militar, a Guarda Municipal não consegue conter sozinha, infelizmente, por falta desse respaldo. Então precisa ter sim essa capacitação, esse melhoramento aos guardas, desde que também de forma conjunta, integrada com outras corporações. Eu acho que é fundamental a importância para que a gente tenha aí uma excelência na segurança pública e consiga dar respaldo a todos os níveis e também para os guardas não terem aí problemas e falta de respaldos, né? Não, você foi muito enfático quando disse que é um dever do Estado e você não pode municipalizar. Claro. Mas eu acho que ela pode suprir bastante, né? A falta do investimento na área. Porque eu acho que o mais importante é a sensação de segurança da população. Claro.
E eu percebo que nas cidades que investem na Guarda Municipal, que valorizam o Guarda Municipal, elas conseguem, de alguma forma, suprir um pouco essa necessidade. E voltando um pouco, eu queria saber, aproveitando de você como pré-candidato a prefeito em Mongaguá, é um vereador atuante, tudo, eu queria saber quais são essas motivações, a gente num momento em que a classe política está tão assim desacreditada, né? Vamos dizer assim, eu ainda acho que é fundamental a política, eu acho que, volto a repetir, é a maior ferramenta de transformação da sociedade é o voto. E o voto você dá para o político, para aquele que se propõe a fazer as transformações que você entende são interessantes. Eu queria saber quais são a sua motivação, como você se estruturou para isso, pelo partido e tudo mais. Legal, Rogério. A gente vem no Partido Democratas há quase 10 anos, né? E viemos aí de umas mudanças na cidade de Mongaguá, na antiga gestão. E eu, meu primeiro mandato, de 2009 a 2012, eu tive o prazer de ser o líder de governo e a gente ocasionou grandes obras na cidade de Mongaguá. E neste mandato, no segundo mandato, como oposição ao lado dos demais vereadores, eu tive também essa experiência de ver também a administração de um outro ponto de vista. Isso é fundamental importância, uma experiência que cativa a gente para essa responsabilidade na administração pública. Então, o partido sinalizou, a gente também, com responsabilidade com a cidade de Mongaguá, a gente lançou nosso nome como pré-candidato. Estamos debatendo isso com toda a cidade, com todas as lideranças, presidentes de partidos, para que a gente construa uma cidade que Mongaguá volte a crescer, que Mongaguá volte a se desenvolver, uma mudança para melhor na cidade de Mongaguá. Então, nós estamos nesse caminho. Junto com as lideranças, com os agentes políticos da cidade de Mongaguá, para que a gente possa ver Mongaguá crescer e acompanhar o ritmo, muitas vezes, de outras cidades. Exemplos que nós falamos aqui na mesa hoje, citando outras cidades, para que a gente possa voltar aqui um dia e falar como exemplo e modelo a nossa cidade de Mongaguá. Então, essa é a nossa intenção, sempre com muita responsabilidade, falando de uma administração de impacto, mas um impacto também com qualidade, sempre para melhor, e nunca do mesmo e nunca do jeito que está. Então, é a nossa responsabilidade com a população em poder se posicionar numa mudança significativa para a cidade de Mongaguá. Muito bem. Vereador, essa construção toda, porque na verdade a vida política é uma construção, uma constante construção. E você chegando a esse momento também se colocando na sociedade como um pré-candidato a prefeito, tudo uma responsabilidade muito grande. Queria saber de você também, vereador, como você se estruturou para isso, como que é a sua visão hoje desse processo político que está chegando no momento. Bom, Rogério, você acabou de falar sobre construção e estrutura. Eu tenho certeza que a nossa vida pública ela está muito bem estruturada. A nossa história diz isso. Eu venho de uma família tradicional de políticos, meu avô foi o primeiro prefeito de Mongaguá. O pai do meu pai praticamente fundou a cidade, chegaram em 1929. O meu pai foi 3 vezes prefeito da nossa cidade. E eu me preparei, ao contrário que disse o nobre vereador, a nossa candidatura não partiu de uma exigência ou de um pedido do partido, e sim da própria população de Mongaguá. Porque eu acho que todo candidato tem que apresentar o seu currículo, o seu histórico. Eu tenho um histórico de 3 mandatos, eu sou formado em administração de empresas, tenho pós-graduação, eu tenho um escritório que trabalha com administração já há 18 anos, eu fui secretário de Finanças de Mongaguá durante 4 anos, fui professor de Estado, então eu acho que eu me preparei não só politicamente, mas intelectualmente e administrativamente, porque acho que você tem que ter um preparo e somado ao anseio da população para que você dê uma colaboração para a população de outra forma, para a sua cidade, para a cidade onde eu nasci, de uma outra forma. E agora seria, eu acho que eu já dei a minha cota de colaboração dentro do Legislativo, 3 mandatos, estou no final do 3º mandato, já fiz o meu trabalho de vereador consolidado, estou deixando uma cadeira de legislador lá sem manchas, espero que coloque uma pessoa honrada na minha cadeira. Agora eu
devido ao anseio da população, eu estou lançando a minha pré-candidatura, porque até hoje ninguém é candidato, para poder devolver Mongaguá para o povo de Mongaguá, porque hoje Mongaguá é de meia dúzia. E, infelizmente, a gente é obrigado a falar isso, mas quem conhece o nosso trabalho sabe da nossa competência e da nossa seriedade, da nossa vontade de fazer Mongaguá a voltar a ser a princesinha das praias. Muito bem. Eu quero, de minha parte, dizer que espero que ambos tenham sucesso nas suas expectativas, que consigam trabalhar, que nós tenhamos em Mongaguá um processo eleitoral à altura do que a sociedade merece, porque nós vivemos um momento hoje em que os exemplos, eu acho que são muito importantes. Eu espero, sinceramente, que nós temos um processo político de alto nível em Mongaguá. Quero agradecer demais a presença dos dois aqui. Obrigado, Rogério. E espero vê-los em breve novamente. Quero agradecer também todos vocês que nos assistiram, que nos acompanharam, afinal de contas, vocês que fazem o Bom Dia Baixada. E para você que vai sair de casa agora, que acompanha a previsão do tempo. Hoje o dia amanheceu com a mínima de 6 graus e a máxima chegará em 19. O céu permanece nublado, mas não há expectativas de chuvas. O Bom Dia Baixada vai ficar por aqui. Eu espero que tenham um ótimo dia, uma excelente semana e fiquem com Deus.